Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos aprender sobre relevo, sobre as formas de relevo. Afinal, o que é relevo? Que diferença vocês observam nessas imagens? Nós temos locais que são mais altos, né? Locais que são mais baixos. Temos locais com formações de relevo mais arredondadas, né? E temos formações bem mais altas, né? Bem mais inclinadas, com altitudes bem maiores. Então, o que é relevo? Relevo é essa diferença de altitude, são essas irregularidades que existem na superfície terrestre. E essas irregularidades, todas as formas de relevo, elas são consequências da ação de alguns fatores. Fatores externos, como a água da chuva, como os rios, como a temperatura, como os ventos, e fatores internos, né, a movimentação interna da Terra, que vai contribuir para a formação destas formas de relevo. Nessas imagens nós temos a Chapada Diamantina, né, no Brasil, a planície do Rio Amazonas, que é outra forma de relevo, uma cadeia de montanhas na região do Everest, Nepal, e a Serra da Mantiqueira, em Camanducaia, Minas Gerais. Então, relevo refere-se ao conjunto das diferenças de nível da superfície terrestre, com suas variações e irregularidades. Quando vocês vão passear, quando vocês saem, vocês já perceberam que vocês sobem morro, descem morro? Então, estas são as formas de relevo. E as formas de relevo, inclusive, elas interferem na forma de uso e ocupação do espaço. Por exemplo, onde que as pessoas vão construir moradias, onde que as pessoas vão construir indústrias, construir fábricas, né? Então, o relevo, ele também vai definir essa forma de apropriação do espaço pelo ser humano. E onde que o ser humano também vai desenvolver a agricultura, né? Então, tudo isso é levado em consideração, todas essas características naturais. Então, a forma de relevo é um delimitador, né, da ocupação do espaço, do solo, do terreno pelo ser humano. Geralmente, o ser humano ocupa, pessoal, as áreas mais aplanadas, né, as regiões mais baixas, porque em função da facilidade, em função do terreno também, que é menos inclinado, que é menos íngreme. Constantemente, a gente costuma ver situações de desastres, né? Por conta de deslizamentos nas encostas de morros. Esses locais são locais irregulares para a construção, porque são locais sujeitos a fenômenos naturais como deslizamentos, o que acaba impactando na vida das pessoas. Observem aqui nesta imagem. Como que as formas de relevo a gente pode entender em relação à diferença de altitude. Nós temos aqui uma montanha, essa imagem que representa uma montanha, e temos essa imagem que representa uma depressão, né? E aqui mais à frente uma planície. Observem aqui, nós temos também uma planície costeira, né? Planície costeira formada pela água do oceano, pela água do mar. Na montanha, a altitude ela é maior. Então, a altitude em relação ao nível do mar é maior, diferente da depressão, onde o seu entorno é mais alto. Vamos entender o que é a altitude. A altitude, gente, é a distância vertical em relação ao nível do mar, onde a altitude sempre vai ser zero. A gente não pode confundir altitude com altura. A altura é a medida de alguma coisa, é a medida de algum ponto, né? Já a altitude é a distância no sentido vertical, vertical é assim, em relação ao nível do mar. Por exemplo, se eu falar qual que é a sua altura, então é a sua medida. Agora, qual que é a sua altitude? Vai depender de onde você está, né? Porque às vezes você está no topo de uma serra,
Então, a sua altitude vai ser de acordo com o nível do mar. Ou, às vezes, você está em uma praia no nível do mar. Então, altitude e altura são coisas diferentes. Nessas imagens aqui tem a representação do que seria a altitude. Observem, nível 0 de altitude em relação ao nível do mar e nível 4 de altitude em relação ao topo dessa serra, ao topo dessa montanha. Observem aqui novamente a diferença de altura e altitude. A altitude tem como referência sempre o nível do mar. Já a altura, não. A altura é a medida de algum ponto. Então, a altitude é a elevação de um terreno, tendo como referência, né, o nível do mar. E a altitude, ela vai definir as formas de relevo também. À medida que a gente se afasta, né, à medida que a altitude fica maior, a temperatura ela tende a diminuir. Porque nas maiores altitudes tem menor concentração de gases, tem menor retenção de calor. Então, quanto mais próximo da superfície, mais quente será, mais concentração de gases nós teremos. Por isso que a gente fala que o ar ele é rarefeito, por conta da pouca concentração de gases nas maiores altitudes. As formas de relevo predominantes no Brasil. O Brasil tem 3 formas de relevo predominantes, que são planaltos, predominantes não, o Brasil possui 3 formas de relevo. Planaltos, planícies e depressões. De acordo com o que a gente analisa aqui deste mapa, nós percebemos que as formas predominantes são as depressões e os planaltos, como exemplo, o Planalto Central. O relevo do Brasil, gente, ele possui uma formação muito antiga. Então, esse relevo ele já foi desgastado pela água, ele já foi desgastado pelo vento, né? Então, ele foi desgastado, ele foi sendo erodido, né? E parte deste relevo das partes mais altas vai sendo transportado para a parte mais baixa. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos precisar entender a diferença de planalto e planície. O processo de formação do relevo brasileiro ele foi muito influenciado pelos fatores externos. Quais são esses fatores externos? Água, a chuva, rios e ventos. As planícies. O que são as planícies? As planícies são áreas planas, né, de baixas altitudes. Lembre o que são as altitudes. Não possuem elevações e são formadas pela deposição ou acúmulo de sedimentos. Fragmentos de rocha, né, que são transportados das regiões de maiores altitudes para as regiões de menores altitudes. Quais são as regiões de maiores altitudes? Os planaltos, as chapadas. Então, as planícies, elas recebem estes sedimentos. No Brasil, podem ser formadas pela ação dos rios, são as chamadas planícies fluviais, né? Planície do Pantanal, planície do Rio Amazonas, ou pelo mar, que são as planícies costeiras, né? São os litorais. Onde estão as praias. Essas são as planícies costeiras, formadas pela ação do mar, pelo vai e vem das ondas do mar, que carregam sedimentos e depositam sedimentos, depositam areias, fragmentos de rochas, né? Os planaltos. Os planaltos, eles são terrenos mais antigos, são áreas mais elevadas que suas áreas vizinhas, e possuem o topo relativamente aplanado. O que quer dizer isso? São topos mais pouco ondulados, né? Topos com uma diferença pequena de altitude. Os planaltos, gente, predomina o processo de desgaste, o processo de erosão. A água da chuva, o vento, vai desgastar o planalto. E estes sedimentos que são desagregados, né, que são desgastados, eles são transportados pela água da chuva e pelo vento para as regiões mais baixas, para as planícies.
No Brasil, os planaltos de topo mais planos são chamados de chapadas, a exemplo, a Chapada Diamantina, que sofre erosão pela água da chuva, erosão pelo vento, e que dá origem à formação das escarpas. As escarpas são esses paredões aqui, são esses planaltos mais íngremes, né, mais inclinados. E os que possuem topos mais arredondados geralmente recebem o nome de serras. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, presente aqui na região sudeste, né? Aqui na região de Minas Gerais, a forma de relevo predominante são os planaltos, são as serras, né? Os mares de morro. Por que se chamam mares de morro? Porque tem essas formas semelhantes às ondas do oceano, que já sofreram desgastes, já sofreram processos erosivos, né? E possuem esse formato, são meia laranja, né? Meios morros, né? Por isso que se chamam mares de morros. Nessa imagem aqui tem como exemplo desses mares de morro, gente, o Parque Estadual Serra do Mar, da Serra do Mar. As depressões. As depressões são aquelas regiões mais baixas em relação ao seu entorno. O entorno da depressão é mais alto. A depressão ela pode ser relativa ou pode ser absoluta. Depressão relativa é quando ela está acima do nível do mar, observe. E depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Uma das depressões mais famosas, né, que se tem conhecimento, é a depressão do Mar Morto, no Rio Jordão, ali no Oriente Médio. Essas depressões também recebem sedimentos, mas também sofrem com processos de desgaste, com processos erosivos, ação dos rios, ação da chuva, ação dos ventos. Nessas imagens aqui eu trouxe exemplos de depressão, esse vale aqui, observem. Nessa imagem à direita é uma depressão, tá? Observem que o entorno dessa região é mais alto. Aqui também nós temos outra depressão. O entorno, ele é mais alto. Falésias. As falésias, gente, são uma forma de relevo que existe no Brasil, existe em todo o mundo, em todo o litoral do mundo, existem essas falésias. São formações naturais causadas pela ação do vento e pela ação da água, pela ação do mar. As ondas do oceano, do mar, vão batendo nesses paredões rochosos e vão esculpindo esses paredões, vão desgastando esses paredões, né? E aí formam-se as falésias. São paredões íngremes que geralmente estão nos litorais do mundo inteiro. Essas falésias, gente, elas podem existir ainda sofrendo a ação da água do mar, ou elas já podem ter sido esculpidas há milhões de anos e não sofrer mais a ação da água do oceano, da água do mar. Nessas imagens aqui tem a falésia da praia do Carro Quebrado, em Alagoas, e tem a falésia da praia de Pipa, Rio Grande do Norte. Ambas no Brasil, tá? Montanhas. No Brasil, gente, existe uma discussão entre alguns estudiosos sobre a existência ou não de montanhas no território brasileiro. Por quê? O relevo brasileiro é um relevo bem antigo, que já sofreu muito desgaste, já sofreu muita ação de processos erosivos, já sofreu muita ação da água, ação de ventos, né? Então, esse relevo brasileiro, ele foi sendo rebaixado, ele foi sendo desgastado. E as montanhas são formações mais recentes. Como assim formações mais recentes? Formações, gente, há mais de 200 milhões de anos, que se formaram lentamente, né? É um processo extremamente lento. A gente não consegue perceber a formação das montanhas. Então, por isso que não existe esse consenso no Brasil.
Muitos estudiosos acreditam que não existem montanhas no Brasil, em função dessas características, que as montanhas são formações mais recentes, e o relevo do Brasil é um relevo extremamente antigo. O que são as montanhas? As montanhas são superfícies elevadas que se destacam no relevo. Um conjunto de montanhas formam as cordilheiras, né? São um conjunto de montanhas. As montanhas, elas se formaram através do choque de grandes blocos de rochas, são as chamadas placas tectônicas. Nós ainda vamos estudar o que são as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas realizam um movimento extremamente lento e acaba dando origem às montanhas. Finalizamos a nossa aula, tem algumas atividades para vocês fazerem. A questão 2 da página 102, gente, precisa enviar uma foto para a escola, tá bem? Aí na próxima aula eu vou colocar a foto de vocês na correção, tá? Além das páginas do livro, tem essas atividades complementares também. Copiem as perguntas, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.